Eu queria primeiro parabenizar vosso currículo. Tenho certeza que a senhora tem todas as qualidades necessárias para assumir esse cargo. Agora, tem uma questão que eu acho que é fundamental. Nós tivemos aqui, doutora, nós tivemos aqui, presidente, desde que eu estou no Senado, nós tivemos 3 sabatinas, uma das quais o ministro foi sabatinado, eu tive a oportunidade de ser o relator. E de todos que passam aqui, todos dizem que a coisa mais importante que a lei trouxe é a possibilidade de fazer a descentralização dos recursos, certo? E todas as vezes a gente fala para as pessoas que passaram aqui, que hoje estão na Ancine, de que precisa ter uma instrução normativa. E todos que passam por aqui, doutora Mariana, dizem que vão fazer a instrução normativa. E após que chegam lá, essa instrução normativa não acontece. E aí o que é que acontece? O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste ficam sem recursos. Por quê? Porque há uma manipulação. Então, o que era recursos que 30% estariam estabelecidos para essa região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 10% para a região Sul, que iria por cada linha, passa aí pelo saldo. E isso estabelece a não possibilidade dos produtores, dos cineastas dessas regiões poderem estar concorrendo nessas modalidades. E se não tiver condições de concorrer nessas modalidades, o vazio que ficar terá que ser preenchido por uma política pública. Então, mais uma vez eu pergunto, é possível a senhora se comprometer aqui com a instrução normativa? Porque ela é fundamental, porque a lei é clara. E aí, como diz, doa quem doer, é uma lei feita pela presidente Dilma. Ela foi sancionada e diz o quê? No mínimo 30% deverão ser destinados aos produtores brasileiros estabelecidos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 10% à produção do conteúdo audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais comunitários. Então, essa questão ela é fundamental para o desenvolvimento da regionalização da produção nacional. Então, presidente, a senhora precisa nos ajudar nisso. A senhora está aí ao lado e dizer, doutora Mariana, nos ajude em fazer essa instrução normativa, porque chegar lá cai num buraco vazio. Tchum, e todo mundo esquece, e aí fica os produtores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sem condição de acessar esses recursos em determinadas linhas. E aí eu quero aproveitar que a senhora falou de uma questão da transparência. Então, a gente precisa que fique claro, lá no site, os saldos que tem por fundo, no fundo setorial, os saldos que estão por linhas de fomento. Então, eu queria que a senhora se comprometesse, eu tenho uma convicção que a senhora tem competência suficiente para fazer isso, não é que os outros não tenham, mas eu acho que quando chega lá, cai no vazio, cai no esquecimento. Então, eu queria que a senhora se comprometesse a chegar lá e ser a voz dessa instrução normativa, que vai ser fundamental para pessoas como que estão aqui, o nosso cineasta Vladimir, Cacá Diegues. Eles vão ficar muito felizes, porque eles vão poder acessar, e os companheiros também dessas regiões poder acessar esses recursos. E é fundamental também que a senhora nos ajude em uma questão. Nós precisamos ampliar a participação no Conselho Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual para um representante do CONE. É claro que isso pode abrir a possibilidade de outras regiões também terem instituições organizadas que possam colocar um representante institucional por região. É claro que para que isso aconteça precisa ter o beneplácito da coordenação, da direção, né, da Ancine. Então, é outra questão que eu gostaria de saber da sua posição, se a senhora é favorável que se abra, amplie, não tirar posição, mas que se amplie a posição da participação, né, do CONE.
A outra questão é de fundo político. É óbvio que a posição do ministro, ele foi muito duro, né? Ele chamou de equivocada a decisão do governo de reduzir a participação do Fundo Nacional de Cultura através da MP 841. Quero saber qual é a sua posição em relação a isso, se a senhora acompanha, né? Isso é importante, se a senhora acompanha o ministro Sérgio Sá Leitão da palavra equivocada, quero usar essa palavra, certo? Ou se a senhora tem uma posição ou mais amena ou diferente do ministro Sérgio Sá Leitão. Então, a burocracia vai ser um debate muito intenso aqui na Casa, junto com o Tribunal de Contas da União. Acho que o Tribunal de Contas da União precisa, talvez, presidente, ser chamado aqui para que ele entenda esse momento. A indústria da cinematografia é antiga no Brasil, mas da política de audiovisual é muito jovem. Então, não cabe ao Tribunal de Contas, nesse instante, através de uma decisão, barrar esse caminho e esse fluxo de crescimento que está havendo no audiovisual brasileiro. Há possibilidade de se aperfeiçoar, e eu acho que é esse o caminho que a Ancine tem que fazer, e o Tribunal de Contas tem que estar trabalhando ao lado do Ministério para aperfeiçoar, mas nunca ser um obstáculo, né, como se diz agora, para e vamos resolver o passado para pensar no futuro. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente pode ter cláusulas de transição para que essas cláusulas de transição possam fiscalizar o passado, mas também fazer fluir os recursos do fundo setorial, que é fundamental para que a gente traga de volta a ideia da indústria do audiovisual. Indústria não para. Já imaginou se a gente dissesse agora, ó, a Coca-Cola não vai fazer mais refrigerante até a gente definir como vai ser a política da doença dos diabetes no Brasil? A gente ia parar uma indústria enquanto o Estado estaria montando uma lei ou uma proposta, né, de política pública. Então, eu queria me fixar basicamente nessas perguntas da instrução normativa, da questão da representação do titular, do CONE, certo? Ampliando o Conselho Gestor para que outras regiões pudessem participar. A questão da transparência desse saldo do fundo setorial é muito importante. A questão da MP 841, né, e a questão da burocracia. E parabenizar pelo vosso currículo, que tenho certeza que a senhora vai representar muito bem na Ancine os anseios da cultura brasileira. Obrigada, senador. Com a palavra, Mariana. Obrigada, senador. Bom, em relação ao primeiro ponto, que é a questão da descentralização, ontem eu estive com três representantes da CONE, incluindo, claro, o presidente Vladimir, mais a Cibele e o Pedro, e todas essas questões que o senhor citou foram pauta aí do nosso encontro. De fato, sim, a gente precisa regulamentar a lei, né, para que a gente garanta esses 30% para todas as linhas de ação e não só apenas como valor global. Eu me comprometo, sim, a trabalhar por isso. Segunda coisa, a questão da ampliação da participação. Sim. Sim. Isso é importante. Segundo tema, ampliação da participação, né, como representante da CONE no comitê gestor. Eu acho que é possível, até porque a entidade representa 3 regiões, né, então a gente tem a possibilidade de ter a representação das outras 2 regiões com o outro membro, mas eu dependo dos meus colegas da diretoria colegiada, mas me comprometo a levar essa pauta para a reunião. Essa proposta? Sim, tá. Em relação à medida provisória, eu prefiro não entrar no mérito. A gente atualmente está trabalhando num projeto de lei, já estávamos trabalhando num projeto de lei, o Ministério da Cultura, que cuida não só da destinação dos 3%, mas que visa impedir o contingenciamento. Hoje em dia a gente tem os 3% da receita bruta da loteria destinados ao Fundo Nacional de Cultura, mas como todo fundo é contingenciado, a gente fica com muito pouco ou quase nada desse valor. Então, o trabalho do Ministério, estamos acompanhando, claro, a tramitação da medida provisória, mas o nosso trabalho agora, que era um trabalho que já estava sendo feito e vai continuar, é apresentar um projeto de lei para que a gente evite o descongenciamento e a Caixa Econômica Federal consiga fazer a transferência direta aí para a ponta.